Olá, pessoal! Nessa aula vamos estudar as terminologias contábeis aplicadas à contabilidade de custos. Portanto, o nosso objetivo aqui é apresentar os principais conceitos relacionados às terminologias contábeis, possibilitando, dessa forma, a compreensão do significado de cada uma delas. No mundo dos negócios, ou no dia a dia das organizações, onde atuam diversos profissionais de diversas áreas, da contabilidade, da economia, da administração, da engenharia e de outras áreas, os termos gastos, investimentos, custos, despesas, perdas, desembolsos, são, na maioria das vezes, consideradas palavras sinônimas, o que é um equívoco. No meio de tantos nomes, tantos termos e ideias, normalmente o principiante se vê perdido. Aquele que está iniciando a atividade profissional e não tem uma boa linguagem na área de finanças, não consegue compreender de forma aplicável esses conceitos, ele se vê perdido. E às vezes cometem diversos equívocos. E às vezes até o experiente, aquele que já está no mercado com uma boa experiência, encontra-se meio embaraçado quando vai aplicar esses conceitos. E nesse sentido, a área de custos possui uma terminologia própria, que muitas vezes é utilizada de forma equivocada. Por isso, vamos identificar esses termos para o melhor entendimento nessa aula aqui agora. E iniciamos aqui com uma pergunta: por que devemos compreender as terminologias contábeis? As terminologias contábeis aplicadas à contabilidade de custos. Como já relatamos antes, um dos obstáculos encontrados no estudo da contabilidade, inclusive da contabilidade de custos, é a falta de uniformidade, é a falta de uma linguagem padrão no uso das terminologias empregadas. Nós encontramos diversos profissionais de diversas áreas, cometendo equívocos ao exemplificar um gasto, um custo, uma despesa. Nas literaturas especializadas, artigos científicos, relatórios contábeis, encontramos diversas expressões novas ou as mesmas expressões com significados diferentes. E isso, naturalmente, gera uma grande dificuldade, uma grande confusão e vários equívocos, naturalmente. Então, como forma de amenizar esse problema, a literatura majoritária propõe uma terminologia padrão. E essa terminologia é o que a gente vai destacar aqui nessa aula. Por que devemos compreender essas terminologias? Quais são essas terminologias? Como se define cada uma dessas terminologias? Como se exemplificam uma e outra? Como é que elas se distinguem? E afinal, temos aqui gasto, desembolso, investimento, custo, despesa e perda. O que vem a ser gasto? Desembolso, investimento, custo, despesa e perda. Gasto é o gênero. O gasto é o nome da família. E quem representa essa família? O desembolso, o investimento, custo, despesa e a perda. Gasto é um termo, é uma terminologia genérica, porque o gasto pode ser um desembolso, quando ocorre o pagamento. O gasto pode ser um investimento, quando o bem adquirido é ativado, estocado. O gasto pode ser um custo, né, quando ele é utilizado na produção. O gasto pode ser uma despesa, quando ele é utilizado na administração. E o gasto pode ser uma perda. E essa perda a gente vai perceber que ela pode acontecer de forma normal, né, ou anormal. Essa é a nossa discussão. Mas devemos saber que gasto é a família. E dentro dessa família, nós temos aí o desembolso, o investimento, o custo, a despesa e a perda. Todos eles são gastos. Gasto é o gênero. Mas, o que é o gasto? O gasto, ele é caracterizado pelo sacrifício financeiro. Gasto é o sacrifício financeiro que uma entidade arca para a compra de um bem ou um serviço qualquer. Quando se compra um material, quando a gente compra uma mercadoria, a compra de uma máquina, a compra de um equipamento, ou a contratação de uma mão de obra, de um serviço de energia ou telefonia. O gasto
é caracterizado pelo sacrifício financeiro. E esse sacrifício financeiro é representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente o dinheiro. Portanto, o gasto exige sacrifício financeiro. O gasto, mais uma vez, para a gente reforçar, é o sacrifício financeiro. O gasto é o valor arcado pela empresa para adquirir bens ou serviços. Só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa, do bem ou do serviço adquirido. No momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. O gasto é a contrapartida necessária para se adquirir, para se obter um bem ou um serviço. O gasto pode ter como contrapartida um ativo, um custo ou uma despesa. Vejamos aí 3 situações. Quando é que um gasto é considerado um investimento? Aí vocês veem aí, quando é que um gasto é considerado um investimento? Observem bem. Gasto é um investimento quando eu compro material. Na compra desse material, esse material chega à empresa e, naturalmente, eu tenho que debitar o estoque. Esse estoque aqui já representa um investimento. Compra do material, se foi à vista, credita disponível, caixa equivalente caixa. Se foi a prazo, credita passivo, pela obrigação assumida. Mas o interessante aqui é que o gasto aqui é um investimento quando você compra um bem e estoca, ativa, guarda esse bem. Enquanto esse bem adquirido estiver estocado, disponível lá para consumo ou utilização, ele será considerado um investimento. Quando é que o gasto ele é um custo? Ora, o gasto é um custo quando ocorre o efetivo consumo. Vocês vão entender que o custo é um consumo. Então, esse material aqui, ó, que foi comprado, enquanto estocado, ele é um investimento. A partir do momento que ele é solicitado para consumo, ele passa a ser um custo pela parte utilizada. Então, o gasto é um custo, um recurso utilizado na produção. Então, a gente debita o custo e credita o estoque pela baixa do valor que estava no estoque e foi solicitado para consumo. Então, o gasto pode ser um custo quando ele é utilizado na produção. O gasto também pode ser uma despesa, quando o recurso é utilizado ou consumido na administração. E aí nós temos aqui o consumo do material na administração. Debita despesa, em vez de custo, debita despesa e credita o material que saiu do estoque, pela baixa do estoque. Então vejam, o gasto pode ser um investimento, quando você adquire um bem e simplesmente ativa, guarda. O gasto pode ser um custo, quando o recurso é utilizado na produção, e o gasto pode ser uma despesa, quando o recurso é utilizado na administração. Vejam aqui, desembolso. O que vem a ser o desembolso? Olha, desembolso, em uma situação pessoal, o desembolso significa retirar dinheiro do bolso. Porém, na linguagem empresarial, a palavra desembolso tem o significado de extrair um montante do caixa para pagar algo que a empresa adquiriu, seja um bem ou serviço. Neste sentido, o desembolso é todo o valor que a empresa paga resultante da aquisição de um produto ou serviço. Este desembolso poderá ocorrer antes da aquisição do bem ou serviço, no ato da aquisição do bem ou serviço ou posteriormente às aquisições. Eu posso pagar de forma antecipada, posso pagar no ato da compra ou após a compra, dependendo da forma em que foi contratado. Mas o desembolso, como vocês veem aqui, o desembolso ele é o pagamento que resulta da compra de um bem ou de um serviço qualquer. O desembolso é o sacrifício financeiro que caracteriza o gasto e é representado pela entrega de ativo. Esse desembolso ele acontece concomitantemente ao gasto
quando ele é à vista. Você adquire o bem ou serviço à vista, automaticamente você acarreta um desembolso, pois ocorre redução do disponível. Mas esse desembolso pode ser também a prazo, quando não acarreta o desembolso, né? Mas o aumento passivo, posteriormente, terá que ser pago. Então, o desembolso virá a posteriori. Mas o desembolso significa retirar dinheiro do bolso. Na linguagem empresarial, a palavra desembolso tem o significado de extrair um determinado montante do caixa ou equivalente de caixa da empresa, para pagar algo que a empresa adquiriu, seja um bem ou um serviço. Continuando, vamos ver agora o que significa o investimento, outro termo que faz parte da família do gasto. Investimento é o gasto ativado. O investimento é todo o gasto ocorrido na aquisição de bens, que serão estocados pela empresa até o momento da sua utilização, isto é, do seu consumo. Isso é o desembolso. Desculpem, isto é o investimento. Repetindo, o investimento representa o gasto ocorrido na aquisição de bens que serão estocados pela empresa até o momento da sua utilização. Isto é, do seu consumo. Isto é o investimento. O investimento é o gasto ativado, estocado, guardado, em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Por isso que o gasto ativado é um investimento. O investimento é um ativo. O investimento é o gasto que tem como contrapartida um ativo. O investimento corresponde à aquisição de bens, né? Corresponde à aquisição de bens ou serviços que se incorporam ao patrimônio como um ativo. O investimento. Na compra de uma matéria-prima, temos, em virtude do aumento do ativo, um investimento circulante. Na compra de máquinas e equipamentos para uso, temos um investimento fixo. Observem que, na compra da matéria-prima, aqui, a empresa sempre estará pensando no retorno desta aquisição. A partir do momento em que vendeu os produtos acabados, que foram fabricados com as matérias-primas adquiridas. Quando o investimento corresponder à compra de máquinas e equipamentos, ou até mesmo em imóveis, a instituição, naturalmente, a empresa, deverá ter feito estudos referentes às vantagens proporcionadas por esse investimento adquirido, cujo retorno, sem dúvida, espera-se que ocorra a partir de determinado momento. Mas o investimento é um gasto ativado que, naturalmente, vai gerar algum retorno para a empresa em função de sua vida útil. Investimento é o gasto ativado. Observem aqui dois exemplos. Do nosso lado esquerdo, nós temos aqui o exemplo da compra de matéria-prima, né? Na compra de matéria-prima, temos, em virtude do aumento do ativo, um investimento circulante. Por quê? Porque a gente debita ativo circulante, provocando a entrada da matéria-prima no estoque, e credita caixa e equivalente de caixa, ou obrigação, se a aquisição foi a prazo. Aí, isso aqui eu tenho o exemplo de um investimento circulante, porque é a compra da matéria-prima, que naturalmente será estocada. Por outro lado, eu tenho aqui, na compra de equipamentos para uso, um investimento fixo. Por que um investimento fixo? Porque a gente está comprando aqui um bem físico. E esse bem físico, quando ele chega à empresa, ela reconhece um ativo imobilizado, ou seja, um investimento fixo. Um investimento fixo, o equipamento. E a contrapartida é caixa ou equivalente de caixa, pela redução do caixa, se a compra for à vista, ou obrigação, se a compra for a prazo. Mas a caracterização do investimento é o registro no ativo. Os ativos comprados serão investimentos enquanto não forem consumidos, utilizados. Quando ocorrer sua baixa, teremos custo, despesa ou perda. Mas a caracterização do investimento é o registro no ativo. Os ativos comprados serão investimentos enquanto não forem consumidos, utilizados. Quando ocorrer a sua baixa, teremos o custo, despesa ou perda. Investimento
é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. E o custo? O que vem a ser o custo? O custo representa o quê, gente? O custo. Olha, a gente pode indicar aqui o seguinte, que o custo é a expressão monetária do consumo, da utilização ou da transformação de bens ou serviços no processo de produção de outros bens ou serviços. Essa é a conotação que a gente tem para custo. Então, nós temos aí o seguinte, o custo é o gasto referente ao consumo de bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O custo é o gasto utilizado no processo, ou seja, no chão da fábrica, na área operacional, para a produção de bens e serviços. E o que é custo? Quando é que o custo acontece? Quando ocorre a utilização do recurso. Quando ocorre o consumo do recurso. Quando ocorre a transformação na produção de bens e serviços. Então, o custo é o consumo de materiais, é o consumo de mão de obra, é o consumo de energia elétrica, o custo é o uso ou utilização de máquinas, equipamentos, pela depreciação, naturalmente. Não é? Então, esse é o custo. O custo, na verdade, é o gasto no processo de fabricação. Isso é o custo. Vejam que, para que um evento seja caracterizado como custo, há que satisfazer dois requisitos. A ocorrência do consumo, utilização ou transformação de um recurso econômico, e o segundo é o objetivo de produzir bens ou serviços. Isso é importante. Na definição do custo, na realização do custo, principalmente para nós caracterizarmos um recurso utilizado na empresa como custo, eu preciso satisfazer esses dois requisitos. Primeiro, a primeira condição, a ocorrência de consumo, né, utilização ou transformação de um recurso econômico. E o segundo é que o objetivo seja produzir bens ou serviços. O que caracteriza o custo é a utilização de recursos, bens ou serviços. O que caracteriza o custo? E essa utilização do recurso, ela pode se dar por consumo, a energia é um recurso consumido, ou transformação. A matéria-prima é um exemplo que a gente tem de material consumido, ou pelo uso propriamente, a máquina via depreciação. Note-se que, se não ocorrer consumo, uso ou transformação de recursos, não se trata de custo. É preciso que haja a utilização, consumo ou transformação de recursos, e que isso seja normal, recorrente, previsível e estimável. Se determinado consumo ou utilização ocorrer de forma normal, esporádica e imprevisível, aí eu não vou ter exemplo de um custo. E aí a literatura geralmente classifica isso como perda, pois ela não é necessária à produção. O que motiva o custo é o gasto normal. É o gasto normal. Nós observamos aqui que o conceito de custos contempla duas dimensões. A dimensão física e a dimensão monetária. O que a gente pode dizer em relação à dimensão física? A dimensão física do custos, ela refere-se à sua quantificação em termos de peso, a gente coloca aí quilogramas, toneladas, etc., em termos de volume, decâmetro, né? Em termos de área, metros quadrados, e etc. Já a dimensão monetária está relacionada
a expressão econômico-financeira. Ou seja, se eu quantifiquei, se a minha dimensão física fala que eu tenho 10 quilos de materiais, 10 quilos de materiais, qual é a dimensão monetária desses 10 quilos? Aí eu posso expressar isso em real, R$ 1.000, US$ 1.000, ou 1.000 euros, ou qualquer dimensão. Mas o interessante é que, quando eu falo o estoque, qual é a quantidade estocada? 10 quilos. Mas qual é a dimensão monetária? R$ 100.000, R$ 30.000. Então, a gente tem que entender que o custo, no seu conceito, ele apresenta duas dimensões. A dimensão física e a dimensão monetária. A gente vai ver aqui o seguinte, o fato gerador do custo. Vocês podem observar aqui que a gente tenta colocar aqui o consumo do material na produção. Ó, o consumo do material na produção. Mas vejam, antes de esse material ser consumido na produção, ele é comprado. E no ato da compra, quando você tem a intenção de comprar esse material, você tem um gasto que naturalmente é ativado. Esse gasto é contabilizado, não é? A compra desse material é contabilizado no estoque da empresa, que naturalmente vai ser o quê? Um investimento. Enquanto esse material estiver estocado, ele será um investimento. A partir do momento em que esse material for solicitado para consumo, a parcela solicitada para consumo será apropriada à produção como custo. Então, o custo é a parcela do material consumido. Não é todo o material comprado, é a parcela do material consumido. Então, o momento da ocorrência do custo dar-se-á quando houver o quê? O consumo. E quando houver esse consumo, aí sim, eu terei um custo. E esse custo, naturalmente, vai ser apropriado, incorporado ao produto ou serviço, porque é custo. E o custo é agregado ao produto ou ao serviço elaborado. Outro exemplo que nós temos aqui é a mão de obra, o consumo da mão de obra na produção. Vejam bem, a mão de obra é um gasto. Se ela ocorre na produção, obviamente que ela vai ser um custo. Então, essa mão de obra é um gasto que, quando a empresa contabiliza, ela reconhece como um custo de mão de obra. E esse custo de mão de obra será apropriado à produção, porque é um custo. Se é um custo, vai para a produção. Então, o momento da ocorrência está aqui, no fato gerador. É quando reconhece o custo da mão de obra na contabilidade. E, obviamente, a gente incorpora a produção, o consumo dessa mão de obra. Mão de obra na produção é custo. Vocês podem observar aqui o seguinte, o material, quando ele foi comprado, ele passou pela fase do investimento. Depois do investimento, é que ele foi sendo custo na medida em que foi consumido. A mão de obra, ela não passa pela fase do investimento. É um gasto que, quando reconhecido na contabilidade, já é um custo, se na produção. Então, não necessariamente o gasto tem que passar pela etapa do investimento. Vai depender do recurso. Existem recursos que, quando adquiridos, ficam estocados. Outros, não. Outro exemplo que nós temos aqui é o seguro do equipamento fabril. Quando é que acontece o fato gerador? O fato gerador é quando a gente reconhece como custo. O seguro. Mas olha, antes de nós reconhecermos o seguro como equipamento, a empresa faz o contrato de seguro. E esse contrato de seguro, quando ele é reconhecido na contabilidade, a contabilidade ela reconhece, ela registra como um direito. Seguros a vencer, seguros a apropriar, seguros seguros diferidos, não é? É um investimento.
Esse seguro é um direito. Por quê? Porque quando a empresa faz o contrato de seguro, ela tem um período de cobertura aí de 12 meses ou 24 meses. Então, enquanto perdurar esse prazo, esse seguro vai ser um direito que a empresa tem para poder cobrir ou o prédio, ou algumas máquinas, equipamentos, seja lá o que for. Mas aqui é o seguro de um equipamento fabril. Então, esse seguro aqui, a cada mês, uma parcela dele vai ser apropriada aqui, ao custo. Por quê? Porque o seguro é de um equipamento fabril. Então, eu posso pegar aí, esse seguro é de 12 meses, e cada mês que eu vou baixando, eu baixo como custo. Não vai ser como despesa, é como custo, porque o seguro é de um equipamento fabril. E o seguro do equipamento fabril é um custo. Mas ele passa pela fase de investimento por quê? Porque a contabilidade tem que registrar esse direito. Debita seguros a vencer e credita caixa equivalente caixa ou seguros a pagar. Mas esse seguro é um direito para a empresa, um direito que ela tem para poder aí ter uma cobertura, uma segurança de 12 meses ou 24 meses, o que o contrato determinar. E aí, quando esse seguro tem a sua parcela apropriada à produção, é aqui onde eu tenho um custo, o momento da ocorrência do custo. E esse custo, já sabemos, ele vai ser apropriado ao produto ou serviço. Olha o exemplo da energia. Vejam que o seguro, ele passa pelo investimento, porque ele é um direito. A energia não. A energia consumida na produção também é um gasto. Só que quando a contabilidade reconhece, ela já reconhece como custo. E sendo o custo, ela vai ser apropriada ao produto ou serviço. Essa é a energia. A energia é mais um exemplo de um recurso que, quando utilizado na empresa, não passou pela fase, pela etapa do investimento. Tudo isso vai depender do recurso a ser utilizado. Por isso que o ideal aqui é a compreensão. Mais dois exemplos aqui de fato gerador do custo. O consumo da embalagem. A embalagem é material. A embalagem é material direto. Quando a embalagem é comprada, o material de embalagem é comprado, eu tenho aqui um gasto pela compra. Essa embalagem, naturalmente, ela vai para o estoque. Enquanto ela estiver estocada, ela vai ser um investimento. Então, a embalagem comprada e estocada é um investimento. Mas quando é que a embalagem passa a ser um custo? Quando ela é solicitada para consumo. Então, na medida em que os produtos saem da produção embalados, nós temos aí um custo da embalagem, porque essa embalagem está sendo consumida. E aí, naturalmente, esse consumo vai representar um custo. E esse custo vai ser incorporado ao produto ou serviço. Ao produto, né? É um produto. É o momento da ocorrência do custo da embalagem. A embalagem passa pela fase do investimento, porque ela é ativada, é estocada. A depreciação do equipamento. A depreciação do equipamento fabril. Ora, para que o bem seja depreciado, é preciso que você utilize esse bem. Mas antes de você pensar em utilizar o bem, você tem que comprar esse bem. A compra do bem representa um gasto. Esse bem, quando chega à empresa, ele passa a ser o quê? Um ativo não circulante, um investimento. Um investimento. Enquanto esse bem estiver lá no ativo não circulante, ele vai ser um investimento. Porém, na medida em que ele for sendo utilizado, ele vai sendo consumido via depreciação, porque a perda de valor dele decorrente do uso gera uma depreciação. E a depreciação, por ser de um equipamento fabril, é um custo. Sendo o custo da depreciação vai ser incorporado ao produto ou serviço. Então vejam que os custos são incorporados ao produto ou serviço, porque o custo é um gasto de fabricação. O custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Vocês observam aqui, pelo fato gerador, que este gasto, considerado custo, né, este gasto somente é reconhecido como custo no momento de utilização dos fatores de produção, embalagem, equipamentos, matéria-prima,
e etc., para a fabricação de um produto ou para a gestão de um serviço. Isso é quando a gente reconhece o custo. O custo é consumo, custo é utilização. Seguindo esse raciocínio, vamos agora para outra área, para a despesa. A despesa acontece na administração. E o que é a despesa? A despesa, como vocês veem aí, a despesa é um gasto administrativo. A despesa é o gasto com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas. As despesas são gastos consumidos na área administrativa com a finalidade de obtenção de receita, de forma direta ou indireta. Então vejam que a despesa é um gasto, a despesa é o gasto referente a bem ou serviço consumido, utilizado na administração, visando a realização de uma receita. É o gasto consumido na área administrativa, fora do chão da fábrica, para motivar condições que alcancem direta ou indiretamente a obtenção de receitas. Despesa é consumo, despesa é utilização, despesa é uso. Onde? Na administração. Despesa é o consumo, consumo de materiais, consumo de mão de obra, consumo de energia elétrica. A despesa é o uso, a utilização de máquinas. Claro, via depreciação. Onde? Na administração. A despesa é um gasto administrativo. A despesa é considerada um esforço realizado para gerar receita e administrar a empresa. Um gasto que a empresa incorre para manter a sua estrutura organizacional e também visando a obtenção de receitas. Essa é a intenção da despesa. Uma característica das despesas é que elas são reconhecidas apenas no momento do seu uso, ou seja, na ocorrência do seu fato gerador. E como é que ocorre o fato gerador da despesa? Vamos seguir o mesmo raciocínio dos custos, só que agora, na administração, temos despesas. Vejam, quando é que o material consumido ele é uma despesa? Quando ele é consumido na administração. Então, observe que esse material, para ser consumido, ele tem que ser comprado. Na compra, a gente tem um gasto, que, simultaneamente, eu vou ter que reconhecer aqui no estoque de material. Enquanto esse material estiver estocado, vai ser um investimento. Um investimento. O consumo desse material, quando esse material é solicitado para consumo, aí nós vamos ter uma despesa. Uma despesa. O consumo do material vai ser uma despesa. Então, é aqui, no momento do consumo do material na administração, que nós temos o momento da ocorrência da despesa, o fato gerador dela. Por ser uma despesa, nós apropriamos diretamente no resultado. A despesa vai diretamente para o resultado, para a DRE, diminuindo o lucro. Vejam que aqui agora nós temos mais um outro exemplo. Consumo de mão de obra na administração. Salários na administração, salários e encargos. Essa mão de obra na administração, que a gente considera um gasto, ela é contabilizada, quando ela é contabilizada, é tratada como despesa. Sendo uma despesa, vai diretamente para o resultado. Então vejam que a despesa, uma característica da despesa é que elas são reconhecidas apenas no momento do seu uso, ou seja, na ocorrência do fato gerador. Do fato gerador. Mais dois exemplos aqui de fato gerador da despesa. Quando é que ocorre a despesa? Vejam aí. Seguro de equipamento administrativo. Ora, para que esse seguro seja apropriado como despesa, é preciso que antes haja um contrato. O contrato de seguro, que vai ser um gasto quando contabilizado, a contabilização desse seguro vai gerar um direito. Um direito, não é? Sobre um equipamento administrativo, segurança desse equipamento. Então, esse direito, esse seguro, enquanto contabilizado como um ativo, seguro a vencer, teremos aqui um investimento circulante, possivelmente.
não é? E esse seguro, na medida em que ele for sendo apropriado, reconhecido uma parcela dele, a parcela apropriada do seguro ao resultado vai ser o quê? Uma despesa. Então, a apropriação de parcela do seguro ao resultado é uma despesa. O seguro do equipamento administrativo é uma despesa. Se é uma despesa, vai diretamente para o resultado. E aqui nós temos o momento da ocorrência, o fato gerador da despesa com seguro. Vejam aqui, a energia consumida na administração não passa pela fase do investimento. Essa energia, ela é um gasto. Contabiliza como? Contabiliza como despesa e apropria o resultado como despesa. Se essa energia consumida na administração é uma despesa, então essa despesa ela vai para o resultado, não vai para o custo, o produto, para o serviço, o produto. Ela vai para o resultado. E aí nós temos aqui o momento da ocorrência do fato gerador da despesa com energia, a energia consumida na administração. Nós vemos aqui uma singela distinção já batida aqui conceitualmente, a gente já vem discutindo. A gente sabe que temos gastos de produção versus gastos de administração. E nós sabemos que tanto em um contexto quanto em outro, o gasto, seja ele custo ou despesa, eles representam consumo. Então, na produção, no chão da fábrica, né, nós temos o custo. Na administração, nós temos a despesa. Então, veja, aqui, o consumo de bens e materiais na fábrica é custo. O consumo de serviços na fábrica é um custo. O consumo de bens físicos, também na fábrica, é um custo. O aluguel da área fabril, o seguro do equipamento fabril, são custos. O consumo de bens materiais na administração, despesa. O consumo de serviços na área administrativa, despesa. O consumo de um equipamento, de um bem físico, a depreciação de um equipamento, de um bem físico utilizado na área administrativa, já vimos que é uma despesa. O aluguel da área administrativa, sabemos também que é uma despesa. O seguro de um equipamento da área administrativa, nós vimos também que isso aí são exemplos de despesas. É importante a gente conseguir fazer essas distinções. Vejam aqui o significado dos custos e despesas na demonstração de resultados. Vejam que os termos custos e despesas são encontrados, olha só, os termos custos e despesas são encontrados nas demonstrações de resultados tanto das empresas industriais, de serviços e comerciais. Os custos referem-se a produtos, serviços ou mercadorias, ambos vendidos, ou seja, que foram entregues aos clientes. Se eu tenho aqui um custo da produção vendida, isso significa que esses produtos que foram vendidos aqui foram entregues aos clientes e que naturalmente gerou uma receita. Se eu tenho aqui custo dos serviços prestados, isso significa que o serviço foi elaborado, prestado e entregue ao cliente, o que gerou uma receita. Se eu tenho aqui custo da mercadoria vendida, isso significa que essa mercadoria foi vendida, entregue ao cliente e gerou naturalmente uma receita. É assim que isso funciona. Assim, se a receita corresponder à venda de 100 unidades de um produto X, o custo corresponderá a 100 unidades desse produto. Desse modo, na demonstração de resultado, os custos estão associados às respectivas receitas. Isso é importante. Já as despesas, que vocês veem aqui, as despesas são consideradas esforços realizados para gerar a receita e administrar a empresa. Os valores lançados na demonstração de resultados correspondem ao período a que a administração se refere. Assim, caso ela se refira ao ano 2020,
As despesas corresponderão ao acumulado de janeiro a dezembro desse ano, 2020. Não esquecendo, nós temos aqui o significado dos custos e despesas na demonstração de resultado. Interessante essa distinção. Temos aqui a perda. A perda, né? O que é a perda? Interessante. A perda, ela pode ser anormal. A perda, ela pode ser anormal e pode ser normal. Eu já vou logo adiantando. No capítulo 2, no capítulo... complicado escrever aqui. No capítulo 2 do livro, capítulo 2, ele trata da perda anormal. O capítulo 10 do livro trata da perda normal. Esse é o capítulo que trata do material direto. O nosso foco maior vai ser aqui, na perda anormal, embora a gente já vamos iniciar a compreensão de que existem dois tipos de perda. Mas olha só, a perda ela pode ser normal, quando é uma perda improdutiva, imprevisível, não intencional e involuntária. A perda ela pode ser produtiva, previsível, intencional, voluntária, programada. Essa perda anormal é caracterizada como uma despesa, isso é importante. E essa perda normal é um custo. Mas, Valdemir, por que essa perda anormal eu caracterizo como despesa? Ora, muito simples. Observem, na demonstração de resultado nós temos custos e despesas. Não temos espaço para registrar perdas aqui. Então, ou a perda ela é um custo, ou a perda é uma despesa. Por isso que essa perda anormal, essa perda aqui considerada normal, ela é improdutiva, imprevisível, ela não é intencional. É involuntária. Vem de fatos alheios à vontade do gestor. E aí eu não vou classificá-la como perda. É a perda, então eu vou ter que dar um tratamento a ela. Despesa. Já a perda normal, pelo fato de ser produtiva, agregada ao custo, ao produto ou ao serviço, ela é um custo. É importante essas duas definições. Mas eu repito, no capítulo 2 do livro, a ênfase é dada à perda anormal. Vejam, o que é perda? A perda é um gasto não intencional decorrente de fatores externos, fortuitos. Essa perda anormal é considerada da mesma natureza que as despesas e é registrada diretamente contra o resultado do período. Mas, vejam bem, a perda anormal é um gasto improdutivo, imprevisível, não programado, decorrente de fatores externos. Colocamos aqui, fatores externos alheios à vontade da atividade empresarial. A perda anormal, embora não tenha o objetivo de obter uma receita, olha, tem a mesma natureza dela, foi o que nós acabamos de falar, a qual é registrada contra o resultado do exercício. Observem bem, a perda não se confunde com a despesa, muito menos com o custo, exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com a intenção de obter uma receita. Então a gente tem que ficar atento que essa perda anormal, ela vai ser considerada uma despesa, mas ela inicialmente não tem o objetivo da despesa, porque a despesa ela tem como fim uma receita. A perda ela é involuntária. A despesa é voluntária. A despesa é um gasto intencional. É tão intencional que o seu fim é a obtenção de uma receita. A perda não tem essa característica. Porém, ela é reclassificada como despesa. Por quê? Mais uma vez, porque na DRE não temos perdas. Conta detalhada como perda.
Temos custos e despesas. Agora temos aqui a perda normal. Essa perda aqui, ela é trabalhada lá no capítulo 10, o qual a gente não vai trabalhar aqui, mas a gente já vai adiantar esse conceito. Existe na literatura, não é claro, nos estudos, a perda normal. É um gasto produtivo, previsível, planejado, programado, decorrente do processo normal de produção e é tratada como custo. A perda normal representa o gasto intencional conhecido envolvido na fabricação que, de fato, não se agrega ao produto, muito embora seja computado como parte do seu custo. É o caso das sobras no corte de tecido para a fabricação de roupas. Todo o tecido envolvido, inclusive o valor equivalente às sobras, é computado como custo da matéria-prima. Essa perda normal, ela vai ser melhor trabalhada lá no capítulo 10 do livro. Observem bem aqui. Por que toda essa discussão agora que nós fizemos aqui? Nós iniciamos perguntando por que é interessante compreender as terminologias contábeis aplicadas aqui à contabilidade de custos. E nós observamos que, diante desse arsenal de conceitos e exemplificações e distinções que nós vimos aqui, a gente já tem uma ideia de que é importante compreender essas terminologias e saber usá-las no dia a dia. Mas agora a gente faz uma pergunta aqui. Por que é necessário identificar ou distinguir os conceitos de custos, despesas, perdas e investimentos? Isso é uma questão importante. O principal motivo está associado à competitividade de mercado quanto aos preços praticados. Vamos explicar isso melhor. Até algum tempo atrás, era mais comum, mas ainda hoje, alguns empresários têm a mentalidade de que todos os gastos da empresa devem ser pagos por alguém, ou seja, pelo cliente. Todos os gastos da empresa devem ser pagos pelo cliente. E assim, empregam o procedimento de repassar para o preço de venda todos os gastos da organização. Sejam esses gastos utilizados de forma racional, eficiente ou não. Talvez esse comportamento, essa visão, seja uma herança do período de taxas de inflação alta que o Brasil passou até meados da década 90, até a implantação do Plano Real, 94, 92, 94, quando, pela dificuldade de usar a moeda nacional como referência nas negociações, os preços eram reajustados periodicamente e os consumidores aceitavam isso como normal, como algo natural. Mas a história hoje é outra. No início deste século, porém, o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, ele passou a ter um referencial quanto aos preços de mercado, podendo comparar produtos similares e, desse modo, se a empresa insistir em repassar todos os seus gastos ao preço de venda, ora, inevitavelmente ela perderá a competitividade. Repassar todos os seus gastos ao preço de venda? Mas fica aqui uma pergunta. Quais itens devem ser considerados no preço de venda? Nós sabemos que no cálculo do preço de venda, consideramos os tributos, a tributação, os custos, as despesas e a margem de lucro. Mas quando eu me refiro aqui aos custos e despesas, será que eu devo agregar todos os custos e despesas? Entende-se que cabe computar na determinação de preços orientativos ou na análise dos preços de venda praticado todos os custos inerentes e somente algumas despesas, desde que estejam associadas às vendas desses produtos que estão sendo precificados, assim como os tributos incidentes sobre vendas ou receitas operacionais, comissão de vendedores, taxa de franquia cobrada, subfaturamento, entre outros. Mas você tem a visão de que todos os gastos realizados na organização, sejam esses gastos realizados de forma racional, eficiente ou não, você tem que repassar para o preço de venda, vai perder competitividade e vai ter uma formação de preço prejudicada, com pouca competitividade.
esse cuidado que as empresas devem ter. Devem ter. Então, vocês observam que os conceitos mencionados nessa aula, pode-se considerar que eu posso aplicar esses conceitos tanto nas empresas industriais, aquelas empresas que trabalham com transformação, não é? Nas empresas que prestam serviços, hospitais, instituições financeiras, escolas, instituições de ensino de um modo geral. Eu posso aplicar esses conceitos também na atividade rural e posso aplicar esses conceitos, embora de uma maneira mais simples, no comércio. Os custos eles estão presentes tanto nas indústrias, quanto nas empresas que prestam serviços, quanto nas empresas comerciais. Aqui nós temos as referências que foram trabalhadas para essa aula e que eu recomendo que vocês vejam. Eu dou destaque aqui para vocês para a leitura do livro do Eliseu Martins. Essa leitura aqui é fundamental. Vocês buscam aqui no estudo desse livro, vocês fazem uma leitura no capítulo 2. No capítulo 2, leitura obrigatória para poder reforçar e compreender esse entendimento aqui, o capítulo 2 desse livro. E caso queiram, complementa com o método de custeio. Mas a leitura mais direcionada, que eu acho que eu recomendo mesmo, é essa do Eliseu Martins. E com isso a gente encerra essa aula e vamos para um outro ponto,